E você sabia que agora o Reumatize é parceiro do Doc2Doc? E para ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos, basta se inscrever no link aqui da descrição, na The Reumatize, Reumatize Exclusive e Doc2Doc. Assim, você terá acesso aos resumos e ao e-book do EULAR 2024. Além das pílulas do EULAR, pílulas do ERA, nossos resumos sobre os novos critérios classificatórios de osteoartrite de mãos e muito mais. E acabando esse episódio, já tem conteúdo adicional, separado e exclusivo para você lá no Doc2Doc. Colocamos lá a nossa pílula sobre como receber o paciente com AIJ no consultório. E além disso tudo, se você quer revisar temas do dia a dia da residência médica, em breve nós teremos o nosso curso START, para você ficar mais seguro. É gratuito, é exclusivo para inscritos no The Reumatize e Doc2Doc. Clique no link da descrição, aguardamos você. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reumatize, um podcast voltado para médicos que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Ricardo Amaro, sou reumatologista e hoje a gente vai gravar um episódio super especial sobre doença de BC, né, Júlia? Pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia, também sou aqui do Reumatize e hoje nós temos um super convidado, o Dr. Rafael Cordeiro, que é médico reumatologista pela Faculdade de Medicina da USP São Paulo e também é assistente do ambulatório AIBA. Você podia contar pra gente, Rafa, o que é esse ambulatório? O que vocês fazem lá? Claro, em primeiro lugar eu quero agradecer todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, agradecer vocês pelo convite. E para mim, não só um convite, mas para poder falar de um assunto que eu gosto bastante. O que a gente faz lá no AIBA, na Reumato USP? O AIBA é um acrônimo para um ambulatório de doenças inflamatórias infiltrativas, síndrome de BC e doenças autoinflamatórias do adulto. Então, é um ambulatório que tem uma diversidade muito grande de condições. A gente trata de pacientes com doenças inflamatórias infiltrativas, incluindo doença relacionada a IgG4, sarcoidose, algumas formas de estiocitose que têm relevância para o reumatologista, como a reticuloestiocitose multicêntrica, doença de Erdheim-Chester. Fazemos a parte de autoinflamatórias poligênicas, aí inclui tanto o BC como doença de estio, osteomielite crônica não bacteriana, síndrome de Schnitzer, as monogênicas, febre familiar do Mediterrâneo. Temos também alguns pacientes com deficiência de adenosina desaminase tipo 2 e também as uveites não infecciosas, que é um outro assunto que eu gosto bastante. Então faz a uveite não infecciosa em BC, em sarcoidose, em Voticoiana aguarada, uveite não infecciosa idiopática, enfim. É um ambulatório que tem um monte de entidades e que eu tenho bastante orgulho de pertencer junto com meus amigos. Quero aproveitar, posso mandar um abraço para eles? Com certeza! Eu vou mandar um abraço para o Henrique Giardini e para o Thiago Freitas. Eu tenho esse privilégio de poder trabalhar com amigos e com pessoas também super competentes. Bom, pessoal, então começando esse episódio super especial, né? Nós vamos falar aí da nossa grande e magnânima BC, a mais comum das nossas vasculites, né, Rafa? E eu queria que você comentasse um pouquinho, na sua experiência, quais seriam os nossos pontos-chave na avaliação clínica desses pacientes, né? Nós sabemos que temos essa questão de prevalência muito importante, muito significativa, mas na sua opinião, a gente faz over-diagnosis, under-diagnosis? O que você acha? O que você acha que, além desse fato, o que a gente deve levar mais em conta na nossa avaliação clínica? Bom, eu acho que o subdiagnóstico e o sobrediagnóstico, ele acontece, tá? Os dois cenários, eles acontecem. Então, existe tanto um subdiagnóstico por desconhecimento da condição, por desconhecimento das manifestações que podem acontecer em doença de BC, porque é uma doença extremamente heterogênea, mas, eventualmente, o sobrediagnóstico também pode aparecer para alguns pacientes que têm estomatite aftosa recorrente, mas que não contemplam outras características que remetem a uma doença sistêmica, como é o caso da doença de BC em si. Então, eu imagino que os dois fenômenos aconteçam na prática clínica. Existem critérios. São vários critérios, tem dois talvez um pouco mais famosos que a gente pode utilizar para tentar nos nortear dentro desse raciocínio, mas mais importante do que decorar alguns pontos de critérios, decorar linhas de critérios, é a gente poder entender o que de fato se espera dentro de cada manifestação, o que fala mais a favor de doença de BC ou quais apresentações, caso aconteçam, não sugerem a doença de BC. Esse eu acho que é o grande X da questão. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre esses critérios também. E aí, falando disso, né, acho que uma das coisas que o Rafa acabou de falar sobre o sobrediagnóstico, acho que vem das manifestações cutâneas, e aí a gente falando das úlceras orais, muitas vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade até de ver o que é uma recorrência
além do esperado, Rafa, para as úlceras orais, e o que é uma recorrência além do esperado para uma úlcera, por exemplo, vaginal. E eu acho que era bom a gente discutir esse ponto, porque eu acho que o sobrediagnóstico vem exatamente dessa má interpretação, que eu acho que dos critérios talvez seja o que as pessoas mais lembram, né? E quando chamam a gente nas outras especialidades, geralmente é para, olha, tem BC porque tem úlcera recorrente. E aí a gente vai ver todo o resto não foi avaliado. Então talvez começar daí. Bom, então eu vou falar um pouco desses critérios que eles norteiam a gente nesse raciocínio, mas aí eu vou tentar explorar um pouquinho do que seria esperado em cada uma dessas manifestações. Existem alguns critérios, os mais provavelmente conhecidos são o critério de SG de 1990, da década de 90, então é um critério do Grupo Internacional de Estudo em BC, e esse critério ele fala o seguinte, bom, eu teria que ter como obrigatório as úlceras orais recorrentes para eu começar a avaliar as outras questões. O que seria, como você comentou, recorrência? Isso é uma definição arbitrária. Tá? Então eles definem de forma arbitrária que a recorrência seria a presença de pelo menos 3 episódios de úlceras orais ao longo de 12 meses. Então isso seria a caracterização de recorrência, mas é algo um tanto quanto arbitrário. Esse é o primeiro ponto. Então no ESG você precisaria ter obrigatoriamente as úlceras orais e depois pelo menos 2 de 4 outras características. Então as lesões genitais, as lesões cutâneas, as lesões oculares e a patergia positiva. Então, tendo pelo menos 2 dessas outras 4 características, nós falaríamos em doença de BC. Mas como eu disse, é importante a gente enxergar o que seria esperado, o que parece BC e o que não parece BC. Então, falando, por exemplo, da questão de úlceras orais, a gente tem pelo menos 95% dos pacientes com BC manifestando úlceras orais. O que acontece? Esse paciente ele vai ter uma doença ulcerosa de mucosa, então nós não esperamos, por exemplo, que o paciente ele já tenha alguma doença nessa região mais queratinizada de lábio, da parte externa do lábio. Não, é doença absolutamente de mucosa, pode aparecer doença na língua, pode aparecer úlcera no palato. Essas são úlceras ovaladas, que podem ter uma pseudomembrana amarelada e elas geralmente deitam numa base eritematosa. Em relação ao tamanho, a gente chama de úlceras menores aquelas com menos de 1 centímetro, úlceras maiores com mais de 1 centímetro, e há uma tendência de essas úlceras não deixarem cicatrizes na boca. Eu falo uma tendência porque, eventualmente, para uma úlcera maior, você pode ter uma cicatriz residual, mas a tendência é de que na boca essas lesões não deixem cicatrizes, diferentemente das lesões genitais. As lesões genitais, elas têm uma tendência a levar cicatrizes, então o paciente fica com alguma cicatriz. Mas é interessante a gente também saber um pouco de apresentação dessas lesões. Então existem algumas localizações que remetem mais à doença de BC e outras que não falam tanto a favor. Então se a gente for pensar na genitália masculina, um local que é frequentemente acometido é o escroto, o corpo do pênis também pode ser acometido, a região do períneo entre o escroto e o ânus masculino pode ser acometido por essas úlceras, elas tendem a ser bem dolorosas, podem ser um pouco mais profundas, podem ter mais de 1 centímetro e deixam as cicatrizes, como eu comentei, então é uma manifestação bem mórbida da doença. O que não é muito esperado é lesão de glande isoladamente. Então, se o paciente ele tem uma lesão isolada de glande, apenas a glande é acometida, é interessante que seja avaliada a possibilidade de diagnóstico diferencial, em especial com infecções sexualmente transmissíveis, porque não é algo tão comum a lesão de glande sozinha em pacientes com doença de BC. Pensando na genitália feminina, o local mais acometido é a vulva. Então, primeiro, grandes lábios, segundo local mais acometido, os pequenos lábios, e são lesões que também acabam sendo bem aparentes, não só porque pegam mais essa região externa da genitália feminina, mas também porque costumam ser bem sintomáticas, bem dolorosas, são lesões que agregam uma qualidade de vida muito ruim para o paciente. E uma coisa legal, né, da gente também discutir agora que a gente falou da apresentação, sobre tempo de duração, Rafa. Por exemplo, eventualmente um paciente como esse talvez seja tratado como uma DST. E aí talvez ele atribua, por exemplo, que a melhora foi depois do antibiótico. Porque as úlceras podem ser também autolimitadas. Quanto tempo geralmente a gente espera que uma úlcera melhore em relação à doença para a gente tentar diferenciar como uma doença sexualmente transmissível, por exemplo?
Tá. Em relação às orais, a gente espera uma melhora em torno de 1 a 2 semanas. Só que o paciente ele pode emendar uma úlcera na outra. Então ele pode começar a melhorar de algumas e abrir outras. Então existem pacientes que têm esse comportamento mais recalcitrante. Então algumas começam a melhorar enquanto outras pioram. As genitais, por vezes, são mais chatas de tratar, são mais demoradas, mas elas têm uma característica geralmente menos recorrente, apesar de que delas poderem recorrer, elas têm uma característica menos recorrente quando comparadas às úlceras orais. Então, às vezes, se o paciente ele teve a questão de úlceras bipolares e ele não caracteriza tanto a recorrência da genital, ele fez recorrência de úlceras orais e fez alguma lesão genital de localização característica, com um comportamento característico, isso precisa ser valorizado. Ótimo. E Rafa, em relação às manifestações que não estão especificamente nos nossos critérios mais validados, teria alguma que você gostaria de ressaltar que é válido a gente ter um grau de atenção um pouquinho maior? Você acha que isso deve ser levado em consideração? Acho que sim. Acho que, assim, uma ideia dos critérios que foram elaborados mais recentemente, em 2014, que são ICBD, que são critérios para a doença de BC, critérios internacionais para a doença de BC, eles tentaram avaliar um pouco do que não era contemplado no ISG lá da década de 90. E eles acabaram, primeiro, extinguindo aquela obrigatoriedade das úlceras orais como um critério de entrada, então elas pontuam bastante, mas elas não são obrigatórias, e eles acabaram incorporando outras manifestações nesse critério, em especial as manifestações vasculares e as manifestações neurológicas, que precisam também ter a cara do BC. Por isso que é importante a gente discutir cada um desses pontos, porque não basta você ter uma manifestação vascular, uma manifestação neurológica, não, isso parece BC, isso é característico para BC, isso é esperado para BC? Essas são as grandes perguntas. O que acaba não entrando dentro desses critérios são eventuais manifestações gastrointestinais. Tá? A gente tem uma frequência muito maior descrita de manifestações gastrointestinais em países asiáticos. E uma gravidade maior dessas manifestações gastrointestinais, isso inclusive até acaba sendo um ponto de dificuldade eventual em países asiáticos, de diferenciar, principalmente em Japão, Coreia, doença de BC gastrointestinal de doença inflamatória intestinal, em especial doença de Crohn. No nosso meio, no Ocidente, em países não endêmicos para a doença de BC, a gente não costuma ter tanto esse problema, mas existem algumas dicas que podem falar mais a favor de doença inflamatória intestinal ou de BC gastrointestinal. Isso não é contemplado em critério, mas existem algumas dicas nesse sentido. Se a gente for pensar, por exemplo, no BC gastrointestinal, onde que o BC gosta? O BC gosta de ilho terminal. Aí você vai falar, bom, doença de Crohn também. Verdade. Mas doença de BC ela já não gosta tanto de intestino grosso, ela não gosta tanto de reto, não vai ser uma doença que vai provocar aquelas fistolizações de região genital, que você pode ter, são úlceras, mas não fístulas do trato gastrointestinal para o períneo, como alguns fenótipos de doença de Crohn podem provocar. Na região do próprio ilho, a gente tem algumas características que podem também auxiliar nessa diferenciação. O paciente com BC, ele tende a ter uma úlcera isolada no ilho terminal ou eventualmente poucas úlceras, na maior parte das vezes menos de 5 úlceras naquela região. Elas podem eventualmente até ser um pouco mais profundas, mas raramente elas vão gerar, principalmente aqui no Ocidente, aquelas complicações mais clássicas de Crohn, com fístulas graves, com estenoses intestinais. Já o paciente com Crohn ativo, eles fazem úlceras mais longitudinais, serpiginosas, eventualmente gerando aquele aspecto de encalçamento, né, que se fala para a doença de Crohn. E a histologia também ela é um pouco diferente, né? Em Crohn, você espera o quê? Eventualmente achados de crepitite ou de granuloma epitelioide. Já nos pacientes com BC, o que a gente tem são infiltrações neutrofílicas, vasculite neutrofílica eventualmente pode ser observada também. Então, eu imagino que essa parte gastrointestinal, ela tem que ser valorizada nos nossos pacientes, mas na maior parte das vezes, pelo menos na experiência que eu tenho lá no ambulatório, não costuma ser a manifestação principal. Ela pode ser clinicamente relevante, mas não costuma ser a manifestação principal, como existem casos descritos na Ásia. E olha que a gente está numa região aqui, né, São Paulo, a gente tem uma importante, né, presença de população asiática no Japão, é a maior comunidade fora do Japão, e a gente também tem uma importância muito grande do ponto de vista de árabes dentro
de São Paulo, né? E a gente talvez por isso, né, tenha ela como a principal vasculite aí dentro do Brasil. E é interessante que a gente realmente não vê, Rafa. Acho que durante a residência eu vi um caso suspeito e a gente nem chegou a confirmar do trato gastrointestinal, mas tinha uma apresentação basicamente como você comentou. Era ilho, tinha bastante dor, teve sangramento, ficou internado e a gente com essa dificuldade de acessar, de biopsiar, porque como você disse, é ilho, é lead distal, nem sempre a gente consegue chegar num paciente mais grave. Não, é isso. A gente tem até no ambulatório alguns pacientes com BC e que tem manifestação gastrointestinal, mas a manifestação gastrointestinal, em que pese que tenha sido relevante em algum momento, não costuma ser a manifestação, pelo menos lá no ambulatório que eu faço, que motiva a imunossupressão mais relevante. Em geral, os pacientes que a gente tem com as imunossupressões mais intensas giram muito em torno de um cluster ocular, ou de um cluster neurológico, ou de um cluster vascular de doença. Se comporte mais como um achado adicional do que como algo mandatório para a escolha de terapia, você diria? Olha, a gente tem pacientes que têm manifestação gastrointestinal que são relevantes e que até já foram internados por isso, mas eu não me recordo de algum paciente que a gente tenha tido cuja manifestação gastrointestinal tenha sido a manifestação determinante para a escolha de imunossupressão. Eu acho que seria interessante que a gente pudesse ver alguns dados de outras especialidades, em especial da gastroenterologia, que eventualmente drenam alguns casos mais relevantes do trato gastrointestinal. Não estou dizendo que os nossos casos gastrointestinais não vão ser nunca relevantes do ponto de vista clínico, eventualmente são, mas dos pacientes que eu tenho, nós tínhamos manifestações que foram as manifestações mais graves e que ditaram a escolha terapêutica. Então é isso que eu tenho de experiência na prática clínica. Vamos colocar a lenha na fogueira, Júlia? Eu tô aqui querendo perguntar sobre... Seu mundo? Não. Seu mundo caiu? Ainda não. Eu quero perguntar sobre um outro mundo que talvez não tenha caído. A gente ainda vai falar sobre... Não caiu ainda. Será? Eu queria perguntar para o Rafa a aplicabilidade da patergia. Primeiro, em várias situações. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente em centro terciário já usando corticoide, o quanto isso afeta a resposta, o quanto eu posso ainda querer, suspendo o corticoide, se eu estou na dúvida, não suspendo, alguma aplicabilidade disso. E outra é realmente se a patergia na prática clínica dele é algo factível, se tecnicamente é fácil, se é algo que a gente pode fazer num local onde, ou se realmente não agrega, eu preciso me cercar mesmo de sintomas e sinais clínicos, Rafa. Bom, essa daí é boa também, hein? Essa daí é boa, é polêmica. É polêmica. Eu vou fazer alguns comentários sobre a questão da patergia, então. Então você vê que lá, em 1990, tinha a história da patergia como uma daquelas características que acabava recebendo um peso significativo. Depois, em 2014, o que a gente tem dentro daquelas manifestações e dentro do critério? A gente teria as úlceras orais recebendo 2 pontos, as lesões genitais 2 pontos também, as lesões cutâneas que remetam a BC recebendo também 2 pontos, e aí depois, as lesões oculares recebendo também 2 pontos, as lesões cutâneas recebendo apenas 1 ponto, e também as manifestações vasculares e neurológicas que remetam à doença de BC. E aí a patergia começa a receber uma importância menor, porque a patergia, nesse critério, ela entra como algo opcional, mas se presente você agregaria mais 1 ponto, sendo que necessário 4 pontos para que você chame a pessoa de BC em si. O que a gente vê ao longo das décadas nos estudos? Uma frequência cada vez menor de patergia positiva, mesmo nos pacientes com BC. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas existem algumas teorias relacionadas à modificação de microbiota da pele na população, relacionadas à melhora de higiene coletiva. Então, algumas dessas teorias tentam explicar o porquê que ao longo das décadas foi se vendo cada vez menos patergias positivas, mesmo nos pacientes com BC. Essa questão que você perguntou de uso de corticoide, eventualmente uso de antibiótico, pode influenciar na positividade da patergia, então isso é correto de se pensar, isso acontece. E a patergia, ela acaba, pelo menos sendo mais bem descrita, nos países endêmicos, tá? A gente pode ter patergia positiva nos nossos pacientes, claro, mas numa frequência menor do que os países do Oriente Médio, da Europa Oriental, da região de Japão, China, acabam tendo. Qual que é a relevância disso? Acho que a gente tem que interpretar com uma certa parcimônia. Primeiro, porque a sensibilidade não é boa e ela é pior nos países não endêmicos. Segundo, porque a especificidade também não é espetacular. A gente não pode falar assim, eu tenho uma patergia, isso é BC. Não, existem outras condições que eventualmente podem fazer patergia e isso é bem descrito. Então, em doença inflamatória intestinal,
Pode haver patergia, claro que numa frequência menor que BC, sim, mas pode haver. Paciente com pioderma gangrenoso pode fazer patergia, paciente com síndrome de Switch pode fazer patergia, e existe estudo que mostra patergia positiva em parentes de primeiro grau de pacientes com BC, parentes estes que não têm BC nenhum. Então, tudo depende de uma interpretação. Eu vou falar assim, é absolutamente inútil? Eu não diria isso. Eu acho que é válido até de você eventualmente considerar, mas considerar dentro de um contexto, se o paciente está sob terapia ou não, se ele tem outras características mais relevantes, características clínicas mais relevantes ou não, e onde que esse paciente se encontra, né? Se a gente for pensar em pacientes ocidentais, a gente não espera uma grande positividade, uma frequência muito alta de positividade, mas se presente num contexto apropriado, talvez seja algo interessante de se considerar. Eu acho que você perguntou como que isso seria feito, né? Se é difícil fazer, se é fácil fazer. Não é difícil fazer. Até, por exemplo, eventualmente você pode ver até onde o paciente colhe sangue se ele faz a patergia ali. Então, às vezes, isso pode acontecer. A gente já teve paciente na enfermaria que colheu sangue no leito e fez a patergia clássica. Mas existem alguns protocolinhos, né, que sugerem que você faça com uma agulha de 20 gauge, que é a agulha de punção comum, simples, pelo menos 3 picadas na região ventral de um antebraço e outras 3 picadas no outro antebraço, tá? Isso auxiliaria ao aumento dessa positividade, de você enxergar esse tipo de fenômeno. Uma dica que eu acho que é interessante é que, assim, não basta o paciente fazer um eritema no local, tá? Você não pode chamar isso de patergia. Patergia precisa de uma sobrelevação, precisa de uma papulinha, precisa de uma papulopústula. Então, isso precisa estar presente para você chamar de patergia. A interpretação costuma ser feita em torno de 24 a 48 depois. Não. Se você tiver uma sobrelevação, uma papulinha, uma papulopústula, isso é suficiente. Se eu tivesse para morrer, Rafa, e fosse o único exame para pedir, você pediria? Que eu acho que o Rafa foi super aqui político. Eu quero ver que eu tô botando lenha na fogueira. Pediria ou não pediria o teste? Eu não seria contra ser feito, mas eu valorizaria algo dentro de um contexto muito maior. Não, então, beleza. Então, vamos colocar lenha na fogueira definitivamente, tá? Vamos partir para as nossas vedetes de tendências da reumatologia cada vez mais utilizadas, né? E aí, HLA, B51, pedimos? Não pedimos? Ixi, agora ela tá apelando, né? Ela veio pra apelar a conversa. Eu lembro quando eu era residente, assim, meu sonho era fazer um teste de patergia. Gente, hoje eu não faço mais. HLA B51 eu achava o máximo. Hoje eu acho que a última vez que eu pedi não me recordo. Rafa, e você? Quando foi a última vez que você fez uma patergia e quando foi a última vez que você pediu um HLA B51? Ixi, a última vez que eu fiz patergia... Não lembro. Não, a gente eventualmente faz, o pessoal lá na interconsulta até acaba fazendo. O problema não é fazer, o problema é como isso é interpretado, em que contexto isso é interpretado, né? Em relação a essa questão do HLA-B51, o que a gente tem de informação, né? O HLA-B51, de fato, tem uma associação estatística com doença de BC. Tá? Isso já foi reproduzido não só nas regiões ditas endêmicas, as regiões lá da antiga Rota da Seda, que pega parte da Europa, que pega muito Oriente Médio, a Turquia, que é o país que tem a maior incidência de BC no mundo, e que vai em direção à Ásia, pega China e pega Japão também. Então, essa questão de HLA-B51 em associação com a ocorrência de BC, isso já foi descrito lá e já foi descrito em áreas não endêmicas, tanto na Europa Ocidental e nas Américas do Norte e do Sul. A grande questão é a gente entender, uma coisa é uma associação estatística com uma determinada entidade, outra coisa é como você eventualmente utilizaria isso na sua prática clínica. Fato é que tanto em regiões endêmicas quanto em regiões não endêmicas, a positividade de um HLA-B51 não confirma a doença de BC, e a negatividade desse exame não descarta a doença de BC. Então, essa associação estatística é verdadeira para diferentes partes do globo, mas não é um exame que apresente uma boa acurácia para ser utilizado na prática clínica como definidor de diagnóstico, tampouco para tomada de conduta. Eu acho que, apesar disso, né, de a gente não ter uma grande utilidade prática desse exame, é interessante de a gente ter estudos que avaliem esses genótipos. Porque a ciência se constrói dessa forma. A gente constrói a ciência colocando tijolinhos, pequenos tijolinhos que no futuro podem gerar algo que tenha aplicabilidade clínica. Então é interessante que a gente também conheça um pouco mais da nossa população. A gente sabe dessas populações
mais da Rota da Seda, onde o BC é até mais estudado, mas a nossa população ela é muito misturada, ela é muito miscigenada. E o BC ele tem essa variedade étnica muito importante, ela tem essa apresentação geográfica muito distinta. Então eu acho que são interessantes esses estudos que avaliam os genótipos, até para que a gente veja e entenda se determinadas características genéticas têm na nossa população, que é bastante miscigenada, uma associação mais ou menos forte com determinados clusters de doença, com determinadas apresentações de doença. Muito bom. Júlia, então para quem estava esperando pedir HLA-B51, acho que a gente precisa ver mais sobre sintomas e mais Sim. sobre a parte clínica. A gente até estava comentando isso, né, Rafa? Falando que o BC e algumas outras doenças a gente tem dificuldade muitas vezes do diagnóstico, porque ele precisa ser construído mesmo pela história clínica. Construído. Pela localização das úlceras, pela anamnese, pelos sintomas articulares ou oculares que a gente ainda vai comentar. Mas que muitas vezes essa nossa necessidade de ter objetivamente algo que nos diga isso, nessa doença em específico, a gente precisa ter cuidado. Seria excelente se nós tivéssemos bons biomarcadores, né? Mas a doença de BC é uma doença que não oferece, pelo menos não ofereceu até hoje, bons biomarcadores. Então, seja isso sorologicamente, seja até imagenologicamente, tudo precisa ser avaliado com bastante parcimônia, porque a gente não tem características que muitas vezes sejam patognomônicas de doença de BC. São peças do quebra-cabeça, são diagnósticos que são construídos unindo essas peças de quebra-cabeça, como você bem comentou. Mas mesmo nesse contexto, beleza, já entendemos que o 51, ok, né? Mas e o 15, 27, que a gente já tá mais habituado? Você veria alguma relevância diferente ou não? Seria o mesmo contexto, a mesma abordagem que você falou dentro do síndrome? Existem os estudos, né, que eles chamam de GWAS, são estudos de associação genômica ampla, que a gente for falar de forma traduzida. Então eles mostram associações entre determinados genótipos e fenótipos, e existem alguns HLAs que em determinadas populações foram associadas ao maior risco de BC ou de TBC, e outras que foram até associados a uma espécie de proteção contra a doença de BC, por eles serem menos frequentes nos pacientes com BC do que em comparação a controles saudáveis, tá? Então, existem alguns que me vêm à memória, você comentou do A26, do B15, então eles já foram mostrados como fatores de risco genéticos em algumas populações, em alguns trabalhos, da mesma forma como, por exemplo, o HLA A03 foi associado como um fator genético de proteção. Mas como eu falo, isso são associações estatísticas, nós não temos atualmente nenhuma aplicabilidade clínica desse tipo de avaliação. Isso não significa que esses estudos não sejam importantes, pelo contrário, esses estudos eles são importantes, a gente precisa entender melhor da genética das populações, precisa entender como isso se manifesta em populações que são etnicamente diversas, até para quem sabe um dia, no futuro, exista, sei lá, uma ferramenta de inteligência artificial que combine uma série dessas características genéticas e consiga te dar essas respostas de probabilidade de o paciente ter BC propriamente ou não. Isso pode ser que aconteça um dia, eu acho até, aliás, bem provável, mas ainda não aconteceu. O Rafa falou de uma coisa que a gente já tá vendo nas outras doenças, né? Que são os clusters, que é você tentar algumas apresentações linkar com alterações ou laboratoriais ou de imagem para a gente ter um padrão, para que a gente consiga, na nossa população e nas outras populações, para aprender os subtipos de fenótipos que a gente vai ter na doença, que é muito heterogêneo. Trazendo esse ponto agora, acho que a gente falou do muco cutâneo, mas eu queria que o Rafa falasse um pouquinho sobre outras manifestações cutâneas que as pessoas precisam ficar atentas em casa. Das cutâneas. Isso, só pra gente fechar o bloco de muco cutâneo. Por exemplo, tromboflebite, apesar de ser uma manifestação vascular, apresentação cutânea. Você vê na prática, as pessoas precisam ficar atentas com alguma coisa. Frequente, tromboflebite é frequente. Mas aí a gente pensa muito mais na manifestação vascular. Se a gente for colocar, por exemplo, as vasculares dentro de uma escadinha, mais frequentes são as tromboflebites superficiais, seguidas pelas tromboses venosas profundas, e aí, menos frequentemente, as manifestações arteriais, que aí tendem a ser mais aneurismáticas do que trombóticas. Para a parte cutânea em si, é interessante, aqui tem umas dicas legais de eu comentar também, mas é interessante ficar atento para a questão de lesões papulopustulares, em outras palavras, lesões acneiformes, só que é interessante que a gente observe, em especial, lesões acneiformes fora da adolescência, que é uma época que faz bastante acne, lesões acneiformes de preferência em pacientes que não estejam utilizando doses altas de glicocorticoides, porque a
acaba gerando um fator confundidor dentro desse cenário. E apesar de o indivíduo com BC poder ter lesões acneiformes na região de face, em outras regiões mais típicas para a acne em si, a gente valoriza bastante regiões fora da topografia de acne clássica. Então, lesões que pegam abdômen, lesões acneiformes que pegam membros, né? Então, esqueleto apendicular. Então, isso é relevante para a gente dentro dessa avaliação, remete a essas lesões que podem ser um pouco mais sugestivas de doença de BC. E existe também a parte de paniculite em BC. É outra coisa que eu acho que é interessante. A gente lá no AIBA, a gente tenta ser bem purista em relação a algumas nomenclaturas, né? Então a gente costuma não falar em eritema nodoso em BC, mas sim em eritema nodoso like. E por que a gente fala isso? Porque, primeiro, o eritema nodoso é, apesar de ele ter uma expressão clínica aqui que sugere ele é um diagnóstico histológico, tá? O eritema nodoso é um diagnóstico histológico e o eritema nodoso é uma paniculite que vai ser caracterizada pela presença de inflamação septal sem vasculite. Tá? Isso é a característica anatomopatológica de um eritema nodoso propriamente dito. Só que os pacientes com BC e com paniculite, que clinicamente lembram eritema nodoso, já foram estudados. E a maior parte das biópsias dessas paniculites não tem essa característica clássica de eritema nodoso. Não são, na verdade, paniculites septais sem vasculites. A maior parte das características histológicas desses pacientes é a presença de paniculite mista, tanto septal quanto lobular, com vasculite neutrofílica. Então é difícil chamar isso de eritema nodoso, porque não é uma histologia clássica de eritema nodoso. Então, para a gente poder chegar no meio termo, a gente chama do quê? Eritema nodoso? Like. Pronto, problema resolvido. Então é isso o que pode acontecer em pacientes com BC também. Então, das manifestações cutâneas, eu entendo que essas sejam as principais, as mais relevantes, mas tudo interpretado dentro do contexto. As próprias pseudofoliculites, as pápulas puculares precisam ser interpretadas dentro de um contexto adequado. Eritema nodoso, quando é que eu considero ele um não pós-infeccioso para pensar no inflamatório? Que características a gente levaria assim para pensar, sabe? Porque eu acho que o pós-infeccioso é mais comum e assim, normalmente se resolve sozinho, termos de semana. Quando que eu vou pensar no eritema nodoso como uma única manifestação para me preocupar, por exemplo, em biopsiar? Quais sinais você acha que é interessante? Eu acho que assim, aí já é acho que pega um capítulo de dermatorreumatologia que é das paniculites em si, né? Se o paciente ele tem alguma condição que extra aquela manifestação, você consegue enxergar o processo, vou citar um exemplo bom. Síndrome de Löfgren em sarcoidose aguda. Você não vai ficar biopsiando aquilo, entende? Porque você tem uma manifestação clínica compatível, você tem a periartrite de tornozelo, você faz uma radiografia de tórax e vê uma linfadenopatia hilar, pronto, aquela coisa está muito bem desenhada e não há necessidade de você biopsiar, até porque na sarcoidose em si você não flagra o granuloma sarcoide nessa paniculite. Você vê uma paniculite septal sem vasculite, mas sem o granuloma sarcoide não caseoso. Então isso não seria necessário, não seria interessante. Agora, se você tem paniculite, a grande questão é você ver um quadro de paniculite que tem características que necessitam daquela biópsia. Então, por exemplo, se você pega lesões que ulceram, se você pega paniculites que tem um componente posterior de membros inferiores relevante, porque elas têm predileção pelas faces anteriores dos membros inferiores. Não que você não possa ter um eritema nodoso em região posterior, claro que tem, mas não é o componente principal. Se você tem uma lesão, uma paniculite que exuda, se você tem lesões que começam a gerar lipoatrofia, isso não é esperado para eritema nodoso. Então aí é importante que você biopsie, né? Mas é difícil dizer. Quando a gente pensa, a maior parte dos eritema nodosos, qual que é a causa de eritema nodoso? Eritema nodoso mesmo. Qual que é a principal causa? A principal causa é não ter causa. É infeccioso, medicamentoso. Não, a principal causa é idiopático. Coisa, né? Exato. A principal situação é idiopático. Gatilho que você nem sabe, né? Não se sabe. Aí depois tem as situações pós-infecciosas, mas é interessante que você tenha um contexto apropriado para isso e medicação. Medicação que tem que ser também sempre ativamente questionado. E aí a gente começa a entrar em algumas outras condições que remetem tanto às doenças sistêmicas, eventualmente algumas paniculites no contexto
de colagenoses, como por exemplo a própria paniculite lúpica, que a gente tem, que são lesões que já fazem a lipoatrofia. Às vezes o paciente tem a paniculite lúpica sem lúpus eritematoso sistêmico, então o diagnóstico é anatomopatológico. Pacientes que fazem paniculite, lesões de linfoma cutâneo, paniculite-like, isso também é outra coisa que pode acontecer, que pode lembrar paniculite lúpica, e aí você tem que biopsiar, tem que fazer imunistoquímica também. Então é um capítulo, acho que gigantesco de investigação. Acho que valeria, inclusive, um podcast, viu? De reumato, dermato, falando de paniculites. É um assunto que engloba um guarda-chuva gigantesco de possibilidades. Participação dele. Exato. Não, é a primeira de muitas. Rafa, e o BC, facilita a nossa vida na manifestação ocular ou é algo difícil? Porque a gente tem ali da espondilo, veite anterior, né? As pessoas estão em casa. Depois a gente vai ter algumas manifestações mais posteriores, mas parece que aqui o cenário também é meio muita coisa ao mesmo tempo. Mais eclético, né? Mais heterogêneo. E outra, o mais clássico é o mais comum? Para BC, nesse caso eu diria que sim. Né? Porque, assim, nas espondiloartrites axiais a gente tem uma doença ocular um pouco mais estereotipada. Então vem aquela coisa de uveíte anterior, aguda, unilateral, que pode assumir recorrência ou não. Então esse é a carinha mais dessas uveites anteriores associadas ao B27, com ou sem espondiloartrite bem definida. No BC, a gente pode ter inflamação de diferentes estruturas da úvea. Existem algumas dicas, alguns detalhes aqui que também são interessantes. Então, assim, o que seria o mais esperado ou mais comum de doença ocular em BC? A panuveite. O que é panuveite? É a inflamação de íris, de corpo ciliar, com acúmulo de células inflamatórias na câmara anterior, acúmulo de células inflamatórias no muro aquoso, vitreite, que é acúmulo de células inflamatórias no vítreo, então gerando opacidades vítreas, e vasculite retiniana. Então, inflamam diversas estruturas do olho. Uma coisa que é interessante é que, assim, quando a gente vai estudar úvea, a gente fala classicamente que a úvea vai ser constituída anteriormente pela íris e corpo ciliar e posteriormente pela coroide. Isso é verdade, mas em BC, a coroide não costuma ser muito acometida. Não é o local de inflamação primária do BC. Então, em segmentos posteriores, o que o BC gosta é de fazer vitreite e vasculite retiniana. Isso é algo importante. Por quê? Porque se você tem uma doença ocular de segmento posterior que faça como inflamação principal a coroide, isso não fala a favor de BC. É diferente, por exemplo, de uma síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. O que o Vogt-Koyanagi-Arada faz na apresentação? Ele faz uma coroidite extensa, exudativa, que acumula fluidos subretinianos, que descola toda a retina e que, na apresentação, de fato, é uma doença bem dramática. BC não gosta tanto da coroide. Então, na panuveite de BC, câmara anterior, vítreo e vasculite retiniana. Isso acontece aí quando o paciente manifesta doença ocular em mais de 60% dos casos. A segunda apresentação mais comum é só o segmento posterior, então só fazendo vítreo ou vasculite retiniana sem fazer inflamação de câmara anterior. Então isso aconteceria aproximadamente em 30% dos pacientes. E a inflamação de úvea anterior isolada, uveíte anterior sem mais nada, é algo que já foi descrito em BC, mas não é também muito esperado, não é comum. Então, se você tiver só uveíte anterior sem mais nada, boas chances são de existir algum diagnóstico alternativo. Vou dizer, é impossível? Não posso falar impossível em reumatologia, que a gente morde a língua. Ainda mais se tratando de doença de BC. Mas não é o que é mais esperado. Mais esperado, em primeiro lugar, panuveite bilateral, não granulomatosa. Segundo lugar, a uveíte de segmento posterior, fazendo vítreo, vasculite retiniana. Essas são o tipo de manifestação mais comum no paciente com BC. E a foto clássica do livro do hipópio, Rafa? O hipópio sim, mas aí o hipópio, o que acontece? É o envolvimento da câmara anterior no cenário de panuveite. Então o paciente ele envolveu a câmara anterior, mas no cenário em que ele inflama também segmento posterior. Então aí o paciente ele tem uma situação que ela acumula bastante célula inflamatória na câmara anterior, acumula bastante célula inflamatória no muro aquoso. Essas células inflamatórias têm um depósito gravitacional, gerando uma camada de pus estéreo na câmara anterior. E esse hipópio em BC, ele tende a ser móvel. Então, por exemplo, se a pessoa ela deitar na cama, essa camada ela acompanha
o movimento da cabeça. É diferente, por exemplo, do que tende a acontecer nas uveites anteriores agudas das espondiloartrites axiais. Nessas uveites, o conteúdo do hipópio ele tem mais fibrina, então esse hipópio tende a ser menos móvel ou eventualmente até fixo quando acontece. Uma super dica, hein? Com certeza. E Rafa, você acha que tem alguma indicação de, por exemplo, todo paciente necessitar necessariamente de uma avaliação oftalmológica para rastreio, por exemplo, de uma vasculite subclínica? Você acha que isso é válido? É uma alteração que o pessoal deve ficar preocupado em casa? Deve sempre indicar essa... Olha, a uveite não é a manifestação mais comum de BC, mas ela agrega muita morbidade e acontece de forma comum. Não é mais comum porque as manifestações cutâneo-mucosas acabam sendo mais frequentes. Mas ela pode acontecer em até metade dos pacientes com doença de BC. Então, se o paciente ele é absolutamente assintomático, o que é interessante é a avaliação oftalmológica, até para a gente ter uma avaliação baseline para futuras comparações, se houver a necessidade, se esse paciente ele se tornar sintomático. Mas não existe uma recomendação muito específica de periodicidade de avaliação no indivíduo que é absolutamente assintomático. Mas eu entendo que uma primeira avaliação oftalmológica no paciente totalmente assintomático recém-diagnosticado com BC é muito válida, porque existe a possibilidade de avaliações futuras com uma eventual manifestação ocular, e aí as comparações elas podem ser úteis. Então sim, eu geralmente peço avaliação oftalmológica para os meus pacientes recém-diagnosticados, mesmo com eles assintomáticos do seu ponto de vista ocular. Eu acho que é muito importante a gente frisar, Júlia, que mesmo que a pessoa não tenha manifestação, vale a pena a gente fazer a parte educativa. Dizer que a doença pode acometer o olho, quais são os sintomas, o que o paciente vai sentir, que eventualmente quando ele sentir isso, ele atribuir a doença e a gente já ter uma procura rápida para que a gente não tenha uma morbidade, como o Rafa falou. Isso é bem importante. É diferente, por exemplo, de uma artrite idiopática juvenil. A artrite idiopática juvenil, o que ela faz? Ela faz uveíte anterior crônica, uveíte anterior bilateral crônica. E nesses casos de artrite idiopática juvenil, a maior parte das vezes o paciente ele é oligossintomático ou totalmente assintomático. Então, são crianças que têm uma dificuldade maior de expressar queixas, são crianças que muitas vezes nem sintomas têm, e aí existe sim recomendações de periodicidade de avaliação oftalmológica. Por quê? Porque a gente não quer que esses pais levem a criança no oftalmologista motivado pela queixa da sequela. Então, esses pacientes, principalmente dependendo de subgrupos de maior risco para uveíte anterior crônica, têm uma periodicidade sugerida de avaliação oftalmológica até bem estrita, de 3 em 3 meses. Tá? Mas é um pouco diferente. O paciente com BC ele tende a ser mais sintomático. Ótimo. E mantendo a questão polêmica levemente, e aí, vamos falar um pouquinho de vasculo BC? Nossa, o vasculo BC é difícil, é um dos mais difíceis. Eu acho que é o cluster mais difícil do BC. E eu diria que é o cluster mais difícil. Rafa, teve uma época que a gente teve uma pesquisa sobre o espessamento da veia femoral para tentar ser um preditor diagnóstico e trazer algum dado mais objetivo para a gente, mas acabou que nos estudos a gente não teve essa confirmação. Na avaliação sua de vasos, né, a gente sabe que é super difícil de fazer. Tem alguma dica? Né? É muito direcionado para manifestação, a gente sabe, mas o que as pessoas precisam ficar atento? É espessamento? É trombose? É aneurisma? O que a gente podia dizer dessas manifestações? Tá, então assim, o BC ele é uma vasculite de vasos variáveis. Então, a gente tem a capacidade de pegar vasos de diferentes calibres e adoecer tanto o sistema venoso quanto o sistema arterial. Quando a gente olha para veias em si, que são as manifestações mais comuns, são do sistema venoso, o mais comum é a tromboflebite superficial, seguida por trombose venosa profunda. E aí, com menos frequência, pacientes podem fazer doença arterial, mas aí a manifestação principal é aneurismática, seguida pela manifestação trombótica. Aliás, muitas vezes o paciente até pode fazer trombose dentro do aneurisma por turbilhonamento, mas não é impossível de ele fazer trombose arterial pura e simplesmente. Mas na sequência aí do que é mais para menos comum, dentro do vasculo BC, tromboflebite, trombose venosa profunda, as mais frequentes, e aí em seguida as manifestações arteriais, primeiro aneurismática, depois trombótica. O que é interessante para saber em relação a esse cluster vascular? Primeiro que é um cluster que ele é bem inflamatório. Então assim, apesar de a gente não ter excelentes biomarcadores em doença de BC, é muito improvável o paciente fazer doença vascular em BC, tá? Sem elevação de provas de atividade inflamatória. Então, a gente pode, não de uma forma absoluta, mas se apoiar em provas de atividade inflamatória
para acompanhar esse paciente, porque é um paciente que inflama bastante, é um paciente que pode fazer febre, é um paciente que, diferentemente, por exemplo, aquele que gira muito em torno de um cluster ocular, que pode ter uma evolução ocular muito ruim, mas sem que isso seja flagrado com provas de atividade inflamatória no sangue periférico, o vasculo BC não. O vasculo BC eleva e tende a elevar provas de atividade inflamatória. Essa eu já acho que é uma informação relevante. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Existem alguns trabalhos até que mostram que o vasculo BC é uma apresentação de BC que pode começar antes mesmo de o paciente conseguir contemplar critérios para ser chamado de BC em si. Então, se você pega trombose venosa profunda em homem jovem, que tem investigação de trombofilia negativa, que faz trombose venosa profunda, inflama, que tem PCR alto, VHS alto, isso é estranho. E isso tem que ter BC contemplado dentre as possibilidades no diagnóstico diferencial, tá? Esse é o primeiro ponto. E BC também pode fazer trombose venosa em sítio atípico, também é uma outra situação relevante. Então, além de trombose venosa profunda mais clássica de membros inferiores, o paciente pode fazer trombose de veia cava inferior, trombose de veia cava superior, trombose de veias suprahepáticas, levando a uma clínica de síndrome de Budd-Chiari. Nós temos alguns pacientes com essas condições lá no nosso ambulatório. Então, é uma doença que você vê que para cada manifestação, para cada cluster, ele abre novas janelas e novas possibilidades. É uma doença que ela é heterogênea dentro dos seus subtópicos. E eu acho que você trouxe, Rafa, um ponto muito importante, porque, de fato, a gente, quando tem uma trombose venosa sem fatores de risco, a gente lembra muito de uma investigação hematológica, mas como você comentou, num paciente jovem, sem fatores de risco, em que você tem uma trombose sem nenhum fator predisponente, a gente precisa lembrar como diagnóstico. E aí eu lembro de uma aula da Gula, que foi no EULA, e ela falando exatamente sobre homem com trombose sem fator de risco, e a mulher muitas vezes a gente vai associar ao anticoncepcional, tem muito mais fator confundidor. Então essa dica que o Rafa deu realmente vale muito a pena para lembrar para casa. É um ótimo cenário de lembrar. E um cenário de trombose com prova de atividade inflamatória alterada. E isso os pacientes com BC que fazem manifestação vascular, em geral, vão ter. Então é algo também importante para você levar em consideração dentro do seu radar. O que é interessante também falar dessas tromboses venosas, né? Que eu acho que é um outro ponto legal de falar em vasculo BC. Vamos falar de sistema venoso, né? Depois a gente fala de aneurisma, mas na trombose venosa também é tudo uma coisa muito peculiar, né? Porque veja, você tem um modelo de imunotrombose em que o paciente tem um trombo dentro de uma veia que é mais aderido as paredes internas dessa veia e que a recorrência, que é bem frequente em doença de BC, é reduzida não com anticoagulação, mas com imunossupressão. Olha que coisa mais doida, né? Então, isso são outros pontos interessantes de a gente comentar em relação às peculiaridades do vasculo BC. Então, assim, se a gente for ver a trombose venosa profunda desses pacientes, a gente não sabe, a gente não consegue explicar com um modelo perfeito como acontece essa imunotrombose, mas existem algumas teorias que já foram até embasadas em alguns estudos experimentais, né? Por que essa trombose ela é mais aderida à parede interna? Por que esse paciente ele tende a não embolizar? Você vê que, por exemplo, a mortalidade de trombose venosa profunda em BC é baixa, porque esse paciente não emboliza. Ele tende a não embolizar, ele não destaca pedaço, solta, vai parar no pulmão e ele acaba tendo a embolia pulmonar, que é uma causa de óbito frequente na população, em diversas outras causas de trombose venosa profunda. Não, o trombo do BC ele é bem aderido à parede interna da veia, então é um paciente que ele tende a não embolizar, mas ele tende a fazer uma complicação muito chata de se tratar e altamente mórbida, que é a síndrome pós-trombótica. Então é algo que a gente sempre tem bastante receio que os pacientes fazem com BC com bastante frequência. E é muito mórbido porque é difícil de tratar, o paciente ele pode ter uma morbidade relacionada a edema de membro inferior, com insuficiência venosa periférica, com úlceras de estase, com lipodermatoesclerose. Então é algo que a gente tenta, dentro do possível, diminuir o risco de acontecer. Mas esse é um grande gap da literatura, esse é um grande ponto polêmico dentro de doença de BC. O que acontece que eu acho que é importante para o pessoal aí de casa saber em relação à parte de doença vascular em BC? A melhor evidência que a gente tem é de imunossuprimir esses pacientes. Se você for pensar, a recorrência em trombose venosa profunda nesses pacientes com vasculo BC é bem alta.
Bem alta quanto? Existe uma estimativa aí de até 50% de o paciente fazer novos episódios de trombose venosa profunda num horizonte de 5 anos. Então é algo de fato relevante. E a recorrência, a melhor evidência que a gente tem é que a recorrência diminui com imunossupressão. A anticoagulação não conseguiu se provar benéfica nesse cenário. E aí você vai me perguntar, olha, até tô acabando. Exato. Não, deixa você me pergunta, porque senão eu me pergunto e eu me respondo. A perguntinha já tá aqui. Você anticoagularia? O que vocês fazem? O que vocês deixam de fazer? Olha, mudei papel. Você anticoagula os seus pacientes com trombose venosa profunda por doença de BC? Vou responder da aula do Eular, Rafa. Da gula. É. Ó, Ela anticoagula? Ela anticoagula. É anticoagula. Ela deixou... É bem legal, ela deixou assim, como se fosse um algoritmo não baseado em evidência, mas colocando que você imunossuprime com certeza, e anticoagula você pode até levar em consideração os prazos, para, por exemplo, o que já existe para trombose venosa 3 meses, por exemplo, e se o paciente não tem fator de risco, você faz os 3, e aí se tem algum fator de risco a mais, como tabagismo, obesidade, ela até prolonga um pouco, mas ela acaba fazendo as duas coisas. Ela falou que é muito complicado nesse cenário a gente escolher uma única terapia, né? E que nesse sentido faz sentido, mas que a imunossupressão faz muito mais sentido do que a anticoagulação. Então esse ponto realmente eu acho que é importante de deixar essa mensagem, né? Porque na verdade não é o desfecho que vai mudar com a anticoagulação e sim talvez com a imunossupressão. E aí a gente vai fazer um episódio disso, do que usar, como usar e o cenário. Mas o que você faria? Então, eu concordo com esse raciocínio dela, mas aí tudo bem. Então se ela anticoagula, mas se ela enxerga que isso não vai diminuir a taxa de recorrência, ela anticoagula com qual eventual objetivo? E aí essa que é a pergunta, né? Se você vai propor uma anticoagulação, qual que é o seu objetivo com essa anticoagulação? Porque veja, não vai ser diminuir risco de embolia, porque esses pacientes em geral não embolizam, têm um trombo bem aderido. Não vai ser diminuir taxa de recorrência, porque aparentemente não diminui, o que vai diminuir é a imunossupressão. Então, qual que seria o objetivo dessa anticoagulação? E aí que é a grande controvérsia na literatura. Porque existem alguns trabalhos que falam a favor da anticoagulação nesse cenário inicial, quando você imunossuprime e associa a anticoagulação inicialmente, no sentido de você diminuir a chance de desenvolvimento de síndrome pós-trombótica ou, eventualmente, de se desenvolver uma síndrome pós-trombótica menos grave. Isso é algo absolutamente bem reproduzido na literatura e nos diferentes trabalhos? Não, não é. Então, é algo que eu vou te contar. A gente faz, tá? A gente anticoagula, mas com esse objetivo, com essa ideia, com essa perspectiva de diminuir a chance de desenvolvimento de síndrome pós-trombótica ou, eventualmente, desenvolvimento de síndrome pós-trombótica grave, mas isso não é algo absolutamente bem estabelecido, bem embasado ou com uma evidência robusta na literatura. O que a gente faz, tá? Se você for pensar em trombose venosa profunda. Aí eu tô falando de trombose venosa profunda, caso mais clássico, membro inferior. A gente vai imunossuprimir, a gente usa o glicocorticoide, prednisona, numa dose equivalente de 0,5 a 1 miligrama por quilo, já associa um poupador de glicocorticoide, algo que a gente gosta de fazer para justamente poupar o uso de glicocorticoide de forma excessiva, e aí a azatioprina costuma entrar na jogada, pode utilizar eventualmente micofenolato de mofetila ou ciclosporina, até tem algumas dicas em relação a isso, e a gente utiliza a anticoagulação com um período de uso relativamente curto de 3 a 6 meses. Então é algo bem parecido com o que de fato você comentou, mas entendendo essa perspectiva. Aí você vai falar assim, eu não quero anticoagular, não vou anticoagular. A gente vai brigar? Não, não vou brigar com você. A gente vai brigar se você não imunossuprimir. Mas se você não anticoagular, a gente pode chegar aí em um meio termo, a gente não vai brigar por conta disso. E é interessante, eu lembro muito bem dessas discussões todas, né? E eu na minha cabeça tentando fazer um racional. A anticoagulação serve para a gente estabilizar o trombo. Se o trombo é inflamatório, o que vai tratar o trombo quem acaba com o trombo é o sistema fibrinolítico, que é nosso, né? Então, tem todas essas questões para a gente entender melhor. Então, são coisas ainda que eu acho que a gente vai entender muito bem. Eu acho que o ultrassom tá vindo aí para a gente ver uma série de fatores preditores que talvez no futuro tem viés. Eu acho que essa avaliação tem viés. Peraí. Eu também estou sentindo aqui algumas coisas, eu acho que a gente vai enxergar cada vez melhor o que acontece ali dentro do vaso, mesmo que seja num macro, mas talvez o ultrassom traga pra gente aí o fluxo, velocidade, uma série de coisas que a gente vai entender melhor o papel. Talvez a anticoagulação num período mais curto, talvez a anticoagulação num período mais longo. Imagina, se o vaso já recanalizou em 2 semanas, faz mas sentido então, a gente manter? Eu quero te fazer uma pergunta. Será que eu estou entendendo algo que eu estou entendendo? Quer dizer, então, que você vai fazer tese em ultrassom em BC, é isso?
É isso? É isso que eu captei A aqui? gente Não, tem mas a um gente pode ter amante alguém da- pra fazer. Opa! Ah, é? Mas já pensou, Rafa, se a gente tem esse fator, você É tem lá um interessante. trombo, né? Esse trombo você imunossuprime e ao mesmo tempo você anticoagula, com 2 semanas já recanalizou. Qual seria o sentido até a gente manter a anticoagulação num paciente acima de 2 semanas já recanalizado? Não, eu É. acho que é uma coisa que precisa Sim. ser melhor estudada. Existem algumas iniciativas legais nesse sentido, né? Se você for ver, por exemplo, a gente, como eu disse, não tem um modelo perfeito para explicar essa imunotrombose tão peculiar que acontece em doença de BC, mas algumas iniciativas são muito estudando o papel pivotal do neutrófilo para esse tipo de trombose. A gente tem neutrófilos hiperativados em doença de BC, e isso influenciado por uma série de características, inclusive genéticas. E aí o que se observa, que é bem interessante, é que esses neutrófilos eles sofrem um burst oxidativo, e essa capacidade de eles hiperativados gerar muito radicais livres não só contribuem para a disfunção endotelial que favorece a trombogênese, mas também tem a capacidade de oxidar fibrinogênio, gerando um trombo de fibrina mais compacto e mais aderido e menos suscetível à lise pela plasmina. Então existem algumas evidências experimentais que vão muito dentro dessa linha. Claro que isoladamente não deve ser a única explicação, mas que é algo interessante. É aí que vem uma ideia de a gente falar, poxa, então o que a imunossupressão faz? Ela acaba tendo uma influência grande nesse burst oxidativo dos neutrófilos, talvez por isso que seja a imunossupressão que contribua com a redução de recorrência desse tipo de evento e não a anticoagulação em si. Mas a gente anticoagula sim por período curto, mas nós precisamos sempre estar atentos à possibilidade de associação de doença arterial nesse cluster de vasculo BC. Então a anticoagulação até pode ser considerada por períodos curtos, desde que, e somente se, a doença arterial aneurismática tenha sido descartada. E aí, só pra gente fechar a avaliação prática, Rafa, trombose venosa periférica, eu acho que o ultrassom tá super de bom tamanho, consenso, mas para avaliação de grandes vasos, né, pra gente ver, o que você recomenda? Tomografia, ressonância? Aí seria esse tipo de propedêutica armada um pouco mais avançada, onde tomografia Mas a tem gente que teria ter... uma predileção por algum método ou a gente pode fazer uso do que a gente tiver disponível? Não, é o que você teria disponível. A princípio, a tomografia ela vai muito bem para avaliar essas tromboses de cava, para avaliar trombose de veia suprahepática. Nesses casos, inclusive, que são casos mais graves, a gente tende a fazer imunossupressões mais agressivas, tá? A gente faz imunossupressões parecidas com o que a gente faz na doença arterial aneurismática. Então são pacientes, por exemplo, que se fazem trombose de veia cava, se fazem trombose de veia suprahepática fazendo Budd-Chiari, que são pacientes de fato bem graves, a gente vai pulsar com metilprednisolona, a gente vai fazer corticoide alto oral depois, a gente tende a fazer uma estratégia de indução, de remissão com ciclofosfamida e depois a inversão para algum DMARD sintético. E essa mais ou menos é a lógica de doença arterial aneurismática também, com a diferença que nesses casos de trombose de sítio atípico, a gente anticoagula por até 6 meses, se descartada a doença arterial aneurismática concomitante, enquanto que na doença aneurismática propriamente dita, a gente tende, claro, não anticoagular o paciente. Rafa, a gente tinha comentado aqui do quadro articular, não é muitas vezes o que vai motivar a imunossupressão, né? Mas o que a gente precisa considerar do ponto de vista de padrão de acometimento articular, ólico, mono, poliartrite, sintomas inflamatórios, faz muita sinovite, não faz? O que a gente precisa aí? É um padrão R-like para as pessoas pensarem em casa ou até juntarem para fazer o diagnóstico? Não, ele lembra mais um padrão de espondiloartrite periférica, se eu fosse dizer, porque o lugar que o BC mais gosta é joelho. Segundo lugar, tornozelo. Então tende a ser uma monoartrite ou uma oligoartrite com ênfase para grandes articulações de membros inferiores, mas diferentemente das artropatias inflamatórias clássicas, não é uma doença que tende a evoluir com sinovite crônica, não é uma doença que vai fazer erosão, que vai fazer destruição articular, e é justamente por isso que não costuma ser o principal motivador de imunossupressão. Eventualmente isso pode acontecer, eventualmente pode, mas não é algo tão esperado. Poliartrite existe em BC?
já foi descrito, mas até que ponto isso é BC, até que ponto isso é um BC com um overlap de alguma artropatia inflamatória, fica difícil de dizer. O mesmo vale para a parte de doença axial. Vai falar assim, o BC faz doença axial, o BC pode fazer sacroiliite. Existe descrição, mas isso é o quê? É um BC com manifestação axial de BC ou um BC dentro de um overlap de uma espondiloartrite axial, considerando que existe aí algumas características genéticas que são tanto quanto compartilhadas entre essas duas entidades, com certo apelo de disfunção de imunidade inata, eventualmente com polimorfismo de ERAP1, polimorfismo de receptor de interleucina 23. Então, o que seria? Será que seria bom, né? O que será que seria? Uma sacroiliite de BC ou um eventual overlap de espondiloartrite axial com características de BC, uma vez que existem algumas similaridades fisiopatológicas entre as duas condições. Se fosse dizer, eu apostaria mais na segunda opção do que na primeira, né? O clássico de manifestação articular de BC é oligoartrite. Oligoartrite ou monoartrite com ênfase para membro inferior. Muito bom. E agora acho que vem aí o mais esperado, né, Júlia? Neuro-BC. E aí? Precisa de um neuro do nosso lado, a gente consegue com algumas características pensar e ao mesmo tempo até eventualmente, né, colocar esse diagnóstico dentro de uma dúvida de um cenário em que a gente é chamado de uma interconsulta num hospital, Rafa. Não, eu acho que assim, é sempre importante esse acompanhamento multidisciplinar, ainda mais uma doença tão heterogênea, né? Então vão ter clusters que vão ter um apelo, né, interdisciplinar com a neuro, outros eventualmente com alguma outra especialidade, em especial oftalmologia dentro do cluster ocular, mas é interessante que a gente tenha no NeuroBC um segmento em conjunto da reumatologia com a neurologia. A gente tem algumas características mais comuns ou que são mais sugestivas de BC, né? Quando a gente vai estudar neuro-BC, BC gosta de sistema nervoso central. Pode ter alguma manifestação periférica? Pode, mas não é o grande tchan da coisa. O que BC gosta é sistema nervoso central, e a topografia é uma das características mais importantes, né, na imagem, para que a gente fale, nossa, não, realmente isso tá com cara de BC. Então, que topografia seria essa? BC gosta muito de fazer lesões inflamatórias em transição de encéfalo-mesencefálica, tá? E gosta muito de fazer lesões inflamatórias em transição ponto bulbar. Então, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, a parte de cápsula interna, nessa transição de encéfalo-mesencefálica, pegando tálamo, gânglios da base, isso o BC adora fazer. Então, topograficamente é o mais sugestivo, é o mais característico. Aí você vai falar, bom, mas pode ter lesão de telencéfalo, pode fazer síndrome cerebelar? Pode. O que eu não espero, por exemplo, é um paciente com neuro-BC fazendo só cerebelo. Não, isso não é o mais típico, mas o paciente sim, ele pode fazer lesões associadas a cerebelo também, faz com alguma frequência disfunção piramidal. A clínica neurológica de um paciente com neuro-BC é absolutamente diversificada. O paciente pode manifestar oftalmoparesia, pode manifestar outras neuropatias cranianas, pode ter hemiparesia, pode fazer sintomas comportamentais, até mesmo psicose. Então, é uma clínica neurológica absolutamente variada, é uma região acometida extremamente nobre e é uma doença com potencial mórbido gigantesco. Por isso que a gente precisa pensar nessas possibilidades, nas características imaginológicas mais frequentes, para que a gente possa fazer diagnósticos e tratar esses indivíduos no sentido de reduzir dano sempre que possível. Em relação à frequência, Rafa, a manifestação neurológica pode vir muitas vezes isolada ou ser a primeira manifestação, né? Pode, não é tão frequente, mas pode sim. Temos pacientes dentro dessa característica lá no ambulatório. Claro que a gente precisa fazer uma investigação ampla, descartando em especial situações infecciosas ou eventualmente, dependendo da característica imaginológica, doença neoplásica, mas sim, isso pode acontecer. O paciente, assim, que ele tem aquela característica imaginológica que remete a BC, mas carece de outros elementos para você falar BC, é um BC mesmo, aí você chama de neuro-BC provável. A gente tem pacientes com essa característica, lembrando que o neuro-BC não é tão frequente em doença de BC como, por exemplo, uma manifestação ocular, mas ele é algo que precisa ser sempre lembrado porque é uma doença altamente mórbida. Então a gente espera em torno de 10%, no máximo 15%, dependendo da casuística, de manifestação de doença neurológica em BC.
Mas em termos de busca ativa, Rafa, o que você diria que são os nossos principais pontos gatilho, por exemplo, para a gente pensar numa direcionamento de investigação, numa propedêutica armada? Você teria alguma dica para o pessoal em casa? Do que a gente tem que ficar mais atento ou fazer uma pergunta ativamente cotidiana na nossa avaliação de rotina? Veja, é uma pergunta interessante, mas é difícil de eu responder, porque se você for pensar, sob ponto de vista de sintoma, qual que é o sintoma mais frequente de sintoma? Mais frequente de um neuro-BC parenquimatoso? O sintoma mais frequente é a cefaleia. Qual que é o sintoma mais frequente de uma trombose venosa central? Cefaleia. Qual que é o sintoma mais frequente de uma meningite asséptica? Cefaleia também. Então, a cefaleia num paciente com BC incomoda. Ela sempre incomoda. Pode ser uma cefaleia tensional, uma cefaleia comum, sim, mas é um paciente com BC. Então é algo que sempre vai ter um limiar menor para que a gente investigue ativamente com exame de imagem. O paciente com neuro-BC parenquimatoso, ele em geral vai fazer alteração de exame neurológico. Na maior parte das vezes ele vai fazer porque ele pega uma área muito nobre, que dificilmente vai passar desapercebida do seu ponto de vista de sintomas neurológicos focais. Mas a cefaleia é algo que motiva a gente a fazer investigações imagenológicas no paciente de BC, investigar se ele tem trombose de seios venosos da dura mater, investigar se ele não tem algum cometimento neurológico que pode se manifestar apenas com cefaleia. Rafa, e aqui a gente comentou, né, que no quadro vascular é bem inflamatório. Aqui você espera provas aumentadas do ponto de vista VHS, PCR, o líquor ajuda, por exemplo, nesses casos. Eu sei que o líquor muitas vezes vem para diagnóstico diferencial, para a gente fazer com quadros infecciosos, mas existe algum papel dele dentro, né, do BC em si? A gente vai ver o neutrófilo ali dentro do líquor, é algo que é palpável ou não? Então, a gente quando fala neuro-BC, tem a história do neuro-BC parenquimatoso, que é a maior parte dos casos. Então aí pelo menos 3/4 dos pacientes com neuro-BC são neuro-BCs parenquimatosos, que fazem lesões inflamatórias naquelas regiões, principalmente que eu comentei, de transição de encéfalo-mesencefálica e ponte e bulbo. Então são as topografias que o BC mais gosta. Existe a parte de neuro-BC não parenquimatoso, em especial com trombose de seios venosos da dura mater, em especial trombose de seio sagital superior e seios sigmoides. Quando a gente olha para neuro-BC não parenquimatoso com trombose, faz até mais sentido a gente estudar esse neuro-BC dentro de um cluster vascular do que propriamente dentro de um cluster neurológico, porque a associação de trombose venosa central com BC parenquimatoso, neuro-BC parenquimatoso, não é muito comum, não é muito frequente. É muito mais frequente que o paciente que faz trombose venosa cerebral em BC tenha associação com outras manifestações vasculares. Então é algo que faz mais sentido de ele girar dentro de um cluster vascular do que propriamente dentro de um cluster neurológico, em que pese que a manifestação ela está ali dentro da cabeça. Então sim, no paciente com neuro-BC não parenquimatoso, que faz trombose, não raramente a gente tem alterações de prova de atividade inflamatória também. Indo para o cluster parenquimatoso propriamente, que são as lesões inflamatórias do parênquima, como você perguntou da questão do líquor, né? O líquor, ele tem um papel nesses pacientes, na verdade ele tem um papel, principalmente dentro do diagnóstico diferencial, a gente tem que descartar infecções, e esses pacientes com neuro-BC parenquimatoso, eles tendem a alterar líquor. O que eles fazem? Eles tendem a fazer hiperproteinorraquia, eles tendem a fazer uma pleocitose. Na maior parte das vezes, a pleocitose ela é neutrofílica, quando o processo ele é mais inicial, mas você pode ter eventualmente uma pleocitose linfocítica com o arrastar do processo. Então essas celularidades mistas, elas não são raras em BC propriamente. O BC em geral ele não vai consumir glicose dentro do líquor, e apesar de a gente não ter na prática clínica, uma coisa que é descrita é o aumento de interleucina 6 no líquor. Tá? Mas o principal papel do líquor nesses casos é para diagnóstico diferencial. É importante que isso seja contemplado, até porque, em geral, a conduta que vai ser adotada no paciente com neuro-BC é uma imunossupressão um pouco mais intensa, com pulso de glicocorticoide, depois um corticoide oral mais alto e a escolha de algum poupador de glicocorticoide. E Rafa, citando isso que você citou relacionado à interleucina 6, então, a gente teria algum papel pensando em, por exemplo, tocilizumab nesse contexto? Então, assim, se a gente for pensar em imunobiológico, o grande pilar no tratamento imunobiológico hoje para BC é muito voltado para os anticorpos monoclonais anti-TNF. Isso vale para cluster ocular mais grave, vale para
neurológico, que eventualmente ou faz um escape em vigência de imunossupressão habitual, ou que eventualmente não tolera o desmame do glicorticoide, eventualmente até nos clusters vasculares mais graves. Existe papel do tocilizumab, como você perguntou? A gente não tem uma evidência robusta, mas parece que sim. Parece que naqueles pacientes que não respondem bem ao anti-TNF, o tocilizumab poderia se encaixar como uma opção. É claro que a gente não tem estudos randomizados, controlados, que sacramentariam uma evidência nesse sentido, mas alguns estudos observacionais apontam nesse sentido. Então isso talvez possa ser algo a ser encaixado dentro de quadros neurológicos mais graves e refratários, vasculares e oculares. Existem alguns estudos dentro de cluster ocular. Eu sei que a gente está falando de neurológico, mas voltando um pouco para o ocular, que fala em utilização de tocilizumab para edema macular uveítico refratário, tá? Então, também não são estudos robustos, mas eles geram hipóteses. Eles apontam para uma direção em que talvez valeria um estudo com um desenho um pouco mais robusto para definir esse tipo de resultado. Então, a gente até tem alguma experiência nesse sentido lá no nosso ambulatório, de pacientes com BC ocular que não conseguiram controlar o edema macular com o anti-TNF e acabaram tendo uma boa resposta com o antirreceptor de interleucina 6, o tocilizumab. Bom, pessoal, então foi um episódio incrível, né? Uma participação muito sensacional, várias dúvidas esclarecidas, né, Rick? Vários pontos para a nossa prática clínica. E a gente queria agradecer mais uma vez sua participação, Rafa, que foi sensacional. E esperamos contar com a sua colaboração em próximos episódios. Vou dar um spoiler aqui antes do Rafa se despedir. Trouxe um tema super legal. Aguardem por novas coisas em relação a vasculites, manifestações cutâneas. Deve vir um episódio extra que o Rafa volta com a gente. Ah, obrigado. Gostei. A gente... Já tá definido. Não, e a gente lá no AIBA tá de portas abertas aí, sempre pro Reumatize, para todo mundo que tem interesse nas condições que nós vemos lá. Estamos sempre ávidos por parcerias e eu adorei essa oportunidade, adorei tudo aqui nos bastidores, é que o pessoal não sabe. Quer dizer, talvez eles vejam algumas coisas, é que não dá pra mostrar tudo, não vai poder mostrar tudo. Mas algumas coisas dos bastidores, os comes e bebes, olha, eu estou saindo aqui muito feliz, muito satisfeito e nossa, enfim, muito honrado com o convite, com essa oportunidade. Muito obrigado. Então tá bom. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Obrigada. Tchau, tchau. Já se inscreveu na The Reumatize e Doc to Doc? Ainda não? Esperamos você lá com muito conteúdo. Clica no link da descrição para fazer sua inscrição, receber os nossos resumos do Olá e conferir conteúdos muito especiais que preparamos para você lá no Doc to Doc. E, claro, conferir o nosso curso Start, em que vamos revisar temas do dia a dia da residência médica para você se sentir muito mais seguro. É gratuito e exclusivo para inscritos da The Reumatize e Doc to Doc.